Bem, pessoal, boa tarde. Aqui nós vamos começar a correção das nossas provas, da nossa primeira avaliação. A primeira questão que nós passamos, ela era a respeito do perímetro. O perímetro é a soma dos lados. Essa soma dos lados, nesse caso que tinha 8 lados e os lados eram iguais, é L1, L2, L3, L4, 5, 6, 7, 8. Os 8 lados. Né? Cada um dos lados valia 4 centímetros. L1, L2, todos são iguais, 4 centímetros. Então, o perímetro é a soma desses lados. Sempre que você quiser encontrar um perímetro de uma figura, você soma esses lados. Esses lados podem ser iguais ou não iguais. Nesse caso, era igual. Então, era só somar 8 vezes. A multiplicação é o número de vezes que você soma. No caso, era um 8 multiplicado por 4, 32. Então, a forma correta de resolver era essa. Muitos só colocaram a conta, né? Outros chutaram e não demonstraram os cálculos. Bem, quem fez a conta eu considerei. Quem chutou, eu não considerei. E possivelmente outros colaram, porque marcaram 32. Então tem muita sorte. Né? O correto era a letra A. A maioria de vocês acertou isso. Em torno de uns 60% do pessoal acertou isso, o que é muito bom. Bem, agora nós estamos vendo a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte, que o motorista completou o tanque do seu carro com 20 litros de álcool e cada litro de álcool custou R$ 44,30. A pergunta é, quanto gastou para completar o tanque? Como se você fosse numa padaria, comprasse o pão, você sabe o valor de cada pão, você comprou X pães, e aí você multiplica o número de pães pelo valor. Né? Que no nosso caso nós estamos multiplicando o número de litros pelo valor de cada litro. No caso foram 20 litros, nós vamos multiplicar por 30. Então quanto custa cada litro? R$30. Quantos litros foram? 20 litros. Então é só multiplicar. Então nada vezes nada, nada. Nada vezes 3, nada. Nada vezes 4, nada. 2 vezes nada, nada. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Né? Soma 0, 0, 6, 8. Quantas casas decimais tem depois da vírgula? 1, 2, 1, 2. R$86. Tá? Então, a resposta seria R$86. Fácil. Muitas pessoas aqui erraram porque não sabem fazer multiplicação de conta com vírgula, ou seja, não sabem fazer multiplicação decimal. Isso é uma coisa ruim. Olha, apenas 56% acertaram. 44 pessoas erraram. Então, quase a metade da sala não sabe fazer conta, gente, com vírgula. São coisas que vocês têm que aprender. Eu vou passar exercícios para vocês exaustivamente para vocês aprenderem essas coisas. Conta é uma coisa que vocês têm que fazer. Não pode passar de ano se não sabe fazer conta. Né? Tá bom? Então, vamos na sequência. Bem, a terceira questão é álgebra. O x, a gente coloca sempre esse x assim, que a gente chama de x algébrico, que é diferente desse x. Esse x aqui, ele confunde às vezes com multiplicação. Então eu aconselho vocês fazerem o x algébrico, que é essa maneira aqui. Quem quiser continuar colocando o x assim, coloca, não tem problema. O problema é que às vezes ele fica, parece que é uma multiplicação, né? Mas então a álgebra, você tem valores de letras e números. É uma equação isso. Uma equação, ela sempre tem 2 membros.
esse primeiro membro e esse segundo membro. A resolução da equação algébrica é a gente tirar o valor dessa letra aqui, que no nosso caso é uma variável x, a gente tem que tirar o valor. Então ela sempre fica no primeiro membro. E os outros valores, todos a gente passa para o segundo membro. E isso existem regras. As regras são as seguintes: quando você passa o número que está num lado da equação para o outro lado, esse número ele troca de sinal. No caso aqui é positivo, né? Que ele está positivo nesse primeiro membro. Quando ele passar para lá, ele vai passar negativo. E aqui, por exemplo, o 4 está multiplicando o x. Então, quando ele passar para lá, para o segundo membro, ele passa dividindo. Tá? Então, a gente troca de sinal. E deixa a letra no primeiro membro. É apenas isso a equação. Essa é uma das coisas mais importantes da matemática, porque é através dela que se calcula estruturas de prédios, se faz todos os cálculos através de equações. Então, vamos fazer. Eu passei essa questão para vocês para avaliar. 77% do pessoal errou. Número tremendamente grande. E apenas 23%. Isso de 43 pessoas que nós somos, isso dá um pouco mais de 6, 7 pessoas. Tá? E 38 erraram. Quer dizer, a turma tem que estar fraquíssima aqui em álgebra. Eu vou passar também umas equações algébricas para vocês treinarem e fazerem. Isso não é difícil, é coisa muito fácil. Observem. Como é que se faz? Se repete, tá? Passa o 17 para lá. Então eu vou colocar o segundo membro e vou passar o 17 para lá. Como ele está positivo, ele vai passar negativo. Vou ficar com 4x, repito. 53 menos 17 dá quanto? 13 menos 7, 6. Né? 4 menos 1, 3, 36. Agora sim, eu vou colocar o x sozinho, vou repetir o 36 e vou passar o 4 para lá. Como ele está multiplicando a variável, quando ele passa para lá, ele passa dividindo. Então, 36 dividido por 4, x igual a 9, que é o nosso valor, que seria a letra C. De novo, muitas pessoas chutaram e outros eu acredito que colaram e não demonstraram os cálculos como eu pedi em todos os exercícios. Todas as provas vocês têm que demonstrar o cálculo. Senão, eu sumariamente não considero. Pode estar até certo. Teve uma colega de vocês que disse, eu faço de cabeça. Eu digo, mas eu pedi para calcular. De matemática não se resolve de cabeça. Tá? A pessoa que tenta resolver exercícios de matemática de cabeça é, no meu entendimento, pretensioso. Pretende a ser um gênio, rápido. Não é assim. Tá? Então, a questão certa seria a letra C. A maioria, a grande maioria errou. Apenas uma minoria acertou. Bem, pessoal, a quarta questão era um problema de desconto. Isso toda vez que vocês vão numa loja, qualquer coisa, tem lá. Compre à vista e tenha tantos % de desconto. Então, esse é um problema básico de porcentagem. Também foi passado para ver se vocês tinham aprendido ou visto isso nos anos anteriores. Então, qual é o problema? O quarto. Um produto ele custava R$60. Se ele for pago à vista, terá um desconto de 5%. Então se pergunta quanto será o valor do produto com desconto, ou seja, quanto eu vou pagar se eu for pagar esse produto à vista. Bem, o desconto é 5% de 60, né? Então 5% de 60 é, toda vez que tiver 5% de, você pega o valor, divide por 100 e aonde tiver D você coloca vezes, tá? E multiplica pelo valor que você quer encontrar a porcentagem.
Então, 5% de 60. 5 vezes 60 é 300. Né? E o 100 aqui é como se fosse 1. Né? Então, 100 vezes 1 é 100. Tá? Aquilo que eu falei, ninguém escreve. 300 por 100, você corta, você vai ficar com 3. Né? Então, o desconto é de R$3. Então, o desconto vai ser R$3. Qual é o valor que eu vou pagar? Vai ser o meu preço do produto, que no caso era R$60. Vou colocar aqui, ó. Preço pago vai ser igual preço do produto menos desconto. O preço pago vai ser o preço do produto, quanto é? R$60. Menos quanto foi de desconto? R$3. Isso aqui vai ser igual a R$57. É isso? R$57 é o preço que nós vamos pagar. Letra C. Muitos de vocês, de novo, ou colaram ou chutaram. Quem não demonstrou com cálculos, eu não considerei. Muitos fizeram assim. E chegaram à conclusão de R$57. Para vocês terem a noção, 77% das pessoas erraram. De novo, a grande maioria de 43 alunos, uma base de 38 erraram. Erraram, não sabem fazer isso. Forem numa loja, vão ser enganados. Porque não sabem fazer conta, não sabem fazer porcentagem. Vocês têm que mudar esses estados de coisas, gente. Uma conta simples de ser feita. E aí, daqueles 43, apenas 6 pessoas acertaram isso. No meu entendimento, isso é vergonhoso. Tá? Vergonhoso para a escola, que está passando gente sem saber, e vergonhoso para os senhores que estão passando sem aprender isso. Nós temos que mudar esse estado de coisas. Vamos lá. A quinta questão. A quinta questão é uma questão de proporção, ou regra de 3. Essa é uma regra de 3 simples. O que foi dito? Que tinha um campo de futebol oficial e se queria construir um campinho, mas que obedecesse às dimensões proporcionais a um campo de futebol, ou seja, que fosse um campo de futebol oficial menor, mas com as proporções regulares. Então ele diz o seguinte, que o comprimento horizontal, a largura, no caso, essa largura é de 100 metros. E ele tem para construir o campinho 20 metros. Ele quer saber quanto ele vai colocar na altura, já que no campo oficial vai ser 70. E ele quer saber quanto é que vai ser para esse campinho ser proporcional a um campo de futebol. Uma regra de 3, simples. Como é que se faz? Essa grandeza, que é a grandeza horizontal, que é a largura, que é 100 metros, está para. A gente coloca essa traça aqui, que quer dizer está para. 20 metros, ó, horizontal, 20 metros. Ou seja, essa grandeza está para essa, assim como essa grandeza de 70, ó, que é proporcional, né, a 100, está para x. Então observa, aonde é 100 está para 20, aonde é 70 está para x. Se você trocar isso aqui, vai dar errado, então tem que colocar, tá, na sequência correta. Ou seja, esse lado é essa figura e esse lado é essa figura. Os valores conhecidos
e o valor conhecido e desconhecido. Então como é que se faz isso? Se multiplica em cruz, em x, ou seja, você começa pela variável. 100 vezes x, 100 vezes x é igual a 70 vezes 20. 70 vezes 20. Então você vai ter 100x, vai ser igual a 70 vezes 20, 7 vezes 2, 14. Coloca 2 zeros. De novo, ó, aquela equação que eu falei. Ó, tá vendo? Então eu vou deixar a variável no primeiro membro e vou passar o 100 que está multiplicando a variável para o lado de lá. 1400 que já estava no segundo membro e o 100 passa para lá dividindo. Ó, corta, 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 corta. Vai ficar 14 por 1. Então x vai ser igual a 14 metros. A resposta, eu não coloquei aqui, era a letra A, 14 metros. Tinha B, que era 30, C era 50 e o D era 80. Resposta certa, letra A, 14. A maioria do pessoal teve uma sala que eu cancelei porque ele estava ilegível, né? Mas a maioria das outras salas errou. Apenas uma minoria também acertou. Era uma turma de 40, mais ou menos. 38 erraram e apenas 3 ou 4 acertaram. Por incrível que pareça. E o que é pior, muitos vieram de escolas diferentes. Os que acertaram vieram de escolas diferentes. Não foram transferidos. Então aprenderam em outra escola e o pessoal daqui não aprendeu. Então, a resposta seria 14 metros, uma proporção. Isso é importantíssimo. Eu não sei se vou ter tempo de ensinar para vocês isso. Bem, de novo, a porcentagem. A porcentagem é uma das coisas mais importantes que tem. Em uma escola de 400 alunos, 40% são masculinos e, no caso, 60%, 40 por 60 tem que dar 100, são femininos. Então, em uma escola de 400 alunos, 40 são do sexo masculino e a gente pergunta quantos alunos são do sexo masculino e quantas são do sexo feminino, respectivamente. Quando essa palavra quer dizer respectivamente, quer dizer que a ordem tem que ser obedecida. Nós vamos ver daqui a pouco como isso causa diferença. Então a primeira providência é saber quantos alunos têm sexo masculino. Então, no caso, são 400, 40% de 400. 40% de 400. Isso é igual a quanto? 4 vezes 4, 16. 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. 4 vezes 4, 16. Então, dividido por 100. Corta, 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 corta. Então, 160. Então, masculino igual a 160 alunos. Feminino, 60% de 400. Então, de novo, 60 dividido por 100 vezes 400. Isso aqui vai dar igual 6 vezes 4, 24. 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Dividido por 100. Corta, corta. Então, feminino vai ser igual a 240. 160 com 240 dá 400. Agora é encontrar o que é 150 masculino e 250 feminino, não. 240 feminino, 240 masculino, não. Feminino é que é 240. Teve gente que marcou isso, marcou errado, porque esqueceu o respectivamente. 250 não é. O que é? 160 masculino e 240 feminino. Resposta, letra D.
Teve gente que resolveu isso de cabeça, fazendo 1000 contas, mil arranjos, né? Trabalhoso e até alguns erraram, mas muitos acertaram, fazendo dessa maneira assim, inteligentemente, né? Usando só a inteligência, não usando as regras matemáticas para fazer isso. Porque a maneira de fazer não é fazendo, pensando e fazendo elucubrações, é resolvendo matematicamente. Porque aí não tem erro. Então essa era a maneira correta. Deixa eu ver aqui quantos acertaram. Por exemplo, a sexta questão. 81% das pessoas erraram, gente. 81% de uma turma de 40 são quase 33 pessoas. Em 40, 33 pessoas erraram. Apenas 7 acertaram. Cara, isso é, assim, assombroso. Para um professor que está chegando numa escola como eu e ver isso, um pessoal da oitava, que já era para ter aprendido isso, eu fiquei horrorizado. Estou horrorizado. O nível de entendimento está muito pouco, gente. Nós vamos ter que acelerar essa coisa, vocês vão ter que estudar muito, senão é aquilo que eu sempre falo em sala de aula. Vocês vão ter sérias dificuldades depois de concluírem o curso, com o diploma, porque quando chega lá o cara faz uma questão dessa e não quer nem saber. Dispensa mesmo. Dispensa. Não vai ficar com uma pessoa que diz que sabe, ou pelo menos era para saber, porque o diploma confere, mas na realidade não sabe. Essa avaliação foi recomendada pela própria direção da escola, porque a direção da escola tem que saber disso. Ela quer saber disso. E ela quer mudar isso. Ela quer saber o que vocês estão com dificuldade, que é para dar um reforço para vocês. Tá bom? Pessoal, a sétima questão. Essa é mais alarmante ainda. Porque isso é conta. É uma conta. É como eu desse para vocês uma coisa para vocês lerem e vocês não soubessem soletrar, não soubessem ler. Tá? 80% do pessoal errou isso. Numa turma de 40, quer dizer que 38 pessoas não sabem fazer conta. Apenas 8 pessoas sabem, de uma turma de 40, fazer conta. Veja o nível. Uma coisa simples, prestem atenção, nunca mais esqueçam isso. Inclusive, isso eu já passei em vídeo para vocês de um professor ensinando a fazer conta. Um vídeo logo no primeiro dia que nós fizemos esse grupo de WhatsApp. Passei para vocês. Não esqueçam isso. Vírgula embaixo de vírgula. Vírgula embaixo de vírgula. Isso é básico. Fez isso, a conta resolveu. Sabe por que erraram? Porque fizeram assim, ó. 0,008 mais 32,00. Um negócio tudo torto, tudo mal amanhado. Gente, quando a gente está fazendo conta, quando a gente está fazendo alguma coisa, a gente faz organizado. Por mais que a letra seja feia. Tá? Então, por exemplo, o que se deve fazer? 0,008. E aí, vai somar o segundo membro. O que faz? Vírgula embaixo de vírgula. Coloca a vírgula, ó. Coloca o 2 e coloca o 3 aqui. 3 aqui, ó. Vendo? O 0, 2 e o 3 não tem o que ficar, fica assim mesmo. Agora, o importante é que a vírgula esteja embaixo da vírgula. Depois os 2 zeros, ó. Aonde tem, pode botar 0 se quiser. Mas não precisa. E aí faz a conta, soma. Tem um pessoal que na hora que vai fazer a subtração somou, em vez de
Quer dizer, não reconhece nem o sinal. Então vamos fazer aqui, ó. 8 não tem nada aqui, coloco 8. Não tem nada, coloco 0. Coloco 0, vírgula, coloca vírgula. 0 com 2 dá 2, 32. Isso aqui, ó. Resposta. Na subtração, mesma coisa, ó. 125,40. A vírgula, ou aqui embaixo. Primeira coisa, coloca logo a vírgula embaixo. Se fosse várias, era tudo a vírgula, tudo seguindo a sequência. E cada algarismo embaixo do algarismo. No caso aqui, o 1, ó. Como o 1 está na frente da vírgula, é exatamente aqui, ó, que o 1 fica. O 0 e o 2. Pronto. E aí faz a operação. Teve gente que somou, hein? Fez subtrair. Então aqui, por exemplo, 10 menos 2, 8. Emprestou 1 para lá, né? Ficou 3. 5 menos 1, 4. E o 2, então, resultado 124,38. Eram essas as questões. Uma coisa simples, hein? Para fazer. Essa é outra coisa que eu vou passar um monte de conta para vocês. Vai ser trabalho para vocês. Vocês não podem errar. E isso vocês vão ver que vocês nunca mais vão errar. Observa, vírgula embaixo de vírgula. Algarismo embaixo de algarismo. Não pode colocar os algarismos tudo trocado, tudo. Você não sabe mais o que é. Mais uma vez eu falo, hein? 80% da turma errou isso. De uma turma de 40, 32 erraram e apenas 8 acertaram. Essa oitava questão, vocês foram um pouco melhor. 67% erraram. Estavam numa faixa de 80 errando. Quer dizer, baixamos para 67. Ou seja, numa turma de 40, 24, 25 erraram. 15, 16 acertaram. Então isso aqui vocês foram mais ou menos bem. Agora teve coisas absurdas também, né? Desses que erraram, pessoas que a gente vê que não sabe nem o que está acontecendo. Então, por exemplo, 83,45%, frações decimais. Isso é uma fração centesimal, ou seja, decimal, que você vai transformar para um número decimal. Tá? Então, como é que faz isso aqui? Ó? 83,45 dividido por 100. O que quer dizer isso? Tá? Não, acho que aqui não tinha vírgula, não. Não tinha vírgula, não. Não tinha vírgula. A vírgula é o que a gente vai colocar. Tá? 83,45 dividido por 100. Esse número aqui, essa fração, ela corresponde a isso. Quantos zeros tem? Não tem 2 zeros? Então você conta a partir da direita para a esquerda. Tá? Então 83,45 dividido por 100 é igual a 83,45. Você coloca a vírgula, né? Cada zero corresponde a uma vírgula. Cada decimal. 1, né? 1, 2. Coloca aqui. Aqui, a mesma coisa. 38 dividido por 100. Tá? Como é que você vai colocar? Você tem 2 zeros. Então a tua vírgula vai andar 2 casas decimais. Tá? Você vai colocar 38. Ó, a vírgula está aqui. 1, 2. 0,38. Entendeu? Ó, a vírgula é como se estivesse aqui. Elas são 2 casas decimais, ela vai entrar, vai vir para cá, vai vir para cá. Se tivesse 3 zeros, ainda vinha mais um zero para cá. Tá? Então o número de casas decimais é correspondente ao número de zeros. Nesse caso aqui, número decimal e fração. Você vai pegar 5,34. O que é? É a operação inversa desse caso aqui. Você tem um número em decimal aqui, ó, e aí você vai colocar nessa forma de fração. Como é que é? 5,34 é 534. Quantas casas decimais tem? Não tem 2? Então você vai colocar 2 zeros. É isso aqui. A resposta é essa aqui. Aí fica a resposta. Quer dizer, vocês foram um pouco melhores.
Mas tem gente que está precisando melhorar bastante isso. Isso é uma coisa fácil. Bem, pessoal, a nona questão e última da avaliação. Uma questão de média. Isso vocês fazem todo bimestre para saber quanto é que eu tirei e tal, não sei o quê. É simples. Média. O que é média? Você soma tudo e divide pelo número de coisas que você somou. Muitos somaram, mas não dividiram, só somaram. Então deu, sei lá, deu um número grande, né? Não deu a nota. Outros fizeram, mas a soma foi errada. Outros fizeram a soma e dividiram e a divisão foi errada. Isso aí eu até considerei, dei meio ponto, dei 3, fui dando, né? Fez alguma coisa eu dou. Muitos chutaram, muita gente chuta e muita gente, eu acho que cola. Apesar que eu não vi ninguém colando. Tá? Porque se eu tivesse visto, eu tinha tomado alguma providência. Mas eu já fui aluno, eu sei como é que é. O professor olhou para o lado, o cara tô, né? Então, mas isso é errado, eu falei que isso não leva a nada. Porque inclusive o professor percebe, não adianta nada. Só se avilta, né? Se desgasta. Então aqui como é que faz? No primeiro bimestre ele tirou 8. No segundo ele tirou 5. Observa que eu coloco sempre uma vírgula embaixo da vírgula. Tudo organizadinho. Minha letra é feia, mas eu tenho que me organizar, porque senão ficou uma confusão depois que eu não sei. Tá? No terceiro ele tirou 7. E no quarto ele tirou 6. Quanto é que dá isso? 0, 13, 20, 26. Né? Dividido por quanto? 1, 2, 3, 4. 4 coisas. Então, 26 dividido por 4. Quanto é 26 dividido por 4? Muita gente errou aqui porque não sabe dividir quando não é conta exata. 26 por 4 dá, qual é o número que multiplicado por 4 dá próximo de 26? Né? 5 vezes 4, 20. Vai ficar 6, que é maior do que 4, não pode. Então vai dar 6. 6 vezes 4, 24. Eu vou colocar direitinho. Quem quiser fazer diferente, pode fazer. Tá? 6 menos 4 dá 2. 2 menos 2 dá nada. Tá? Então aqui ficou um resto de 2, né? Não pode. O que você faz? Coloca uma vírgula e coloca um 0 aqui. Tá? Então agora pode, né? 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Para 20 nada. Então, pronto. A média é 6,5. Aí tinha aqui, para colocar, a média da pessoa 6,5. Tá bom? Então é isso, gente. Aqui muita gente acertou. Muita gente, graças a Deus, acertou. Mas não esqueçam, quem não sabe. Média, você pega as coisas que você quer tirar a média, soma elas e divide pelo número de coisas, o número que você somou, tá? Boa noite, pessoal. Até a próxima.